E as pessoas não devem estar funcionando. Provavelmente as pessoas comeram o livro, quando ouviram sua visão. É uma oportunidade única de ouvir o livro de Apocalipse. Né? É uma oportunidade única. Não se podia, talvez não fosse mais ouvir o livro de Apocalipse. Por quê? Porque os livros de Apocalipse, eles foram feitos cópias posteriormente. Mas como a igreja estava no período de perseguição, quando chegaram essas igrejas e era lido, pode ser que alguém não tivesse tempo de ler ou ouvir uma outra cópia. Então tinha que ser muito bem lido e ouvido o livro de Apocalipse. Tá certo? Como é uma revelação, eu acredito que é para a compreensão da igreja. A igreja pode compreender este livro. Agora, o ouvinte tem que estar bem atento à verdadeira interpretação deste livro. Alguns têm medo de interpretar Apocalipse ou ler. Né? Tem pastor que não gosta de fazer estudo de Apocalipse porque acha que é muito complicado. Alguns crentes têm medo de ler Apocalipse. Que o livro que traz medo, tem tantas coisas estranhas, dragões, chifre que sai do mar. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Na maioria das vezes, esses símbolos são simples. E o sentido já está no próprio texto do que Jesus Cristo quis trazer como mensagem para a igreja, transmitir a igreja. Não é? A maioria desses símbolos são simples na compreensão, outros não, tem mais dificuldade. Né? Mas o ouvinte atento, ele talvez poderia compreender o livro. Há 4 tipos de interpretações do livro de Apocalipse. Um que a gente chama de preterista. O que os preteristas dizem? Eles dizem assim: tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Tudo já aconteceu. Só tem poucas coisas que faltam acontecer, como a volta de Cristo. Então, a única coisa que o Apocalipse ainda não aconteceu é o retorno de Cristo no julgamento final. É os preteristas. Tudo já aconteceu. Né? Um outro tipo é histórica. Os históricos acreditam que este livro é uma previsão dos eventos que têm ocorrido desde João até o fim da época, ou seja, o Apocalipse trata da história da igreja ao longo das eras. Então, a interpretação histórica diz isso. O Apocalipse fala desde o período de João até a vinda de Cristo. Ele traz a mensagem de todas as eras da igreja, até Cristo retornar. Tem a interpretação espiritual. Aqueles que dizem, não, o Apocalipse só descreve uma luta entre o bem e o mal, a luta entre Deus, o seu reino e o reino das trevas, e a oposição que o reino das trevas faz ao reino de Deus. Então os espiritualistas interpretam o Apocalipse dessa forma. Né? E tem os futuristas, que é uma escola que dá atenção ao Apocalipse como um livro profético, que fala do futuro, mas que também usa linguagens figuradas, e os eventos que estão registrados em Apocalipse narram o período que vai da primeira vinda de Cristo até o seu retorno. Qual é o nosso posicionamento para interpretar Apocalipse? A gente pode entender que uma combinação de cada posicionamento desse. Algumas coisas que estão no Apocalipse já aconteceram. Já aconteceram. Outras coisas estão acontecendo e outras acontecerão. Então a gente pode entender que o livro de Apocalipse narra a história da igreja, o que vai acontecer no período da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Estou entendendo isso? Narra o Apocalipse, o conteúdo da mensagem do Apocalipse narra o que vai acontecer no período da primeira vinda até o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Em que data foi escrito esse livro? O que data foi escrito? Muito importante para compreender o livro, a gente compreender essas coisas, né? Quem foi o autor dele? O autor dele foi o Senhor Jesus Cristo, a gente pode dizer. Mas quem registrou foi João, o apóstolo. Foi endereçado a 7 igrejas. Um detalhe que eu já chamo a vocês: quantas igrejas foram interessadas nessa mensagem? A quantas igrejas? Preste bem atenção no número 7 neste livro, né? Preste bem atenção. 7 significa algo que é completo, perfeição. É o número de Deus na Bíblia. É o 7. Então, essas 7 igrejas que se endereçaram essa mensagem, ela representa todas as igrejas de Cristo em todas as épocas. Por isso que o mensagem de Apocalipse não era somente para aquelas 7 igrejas, mas para toda a igreja de Cristo em
todos os tempos. Porém, a fé representa um número completo, né? Podemos dizer assim, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? A data que se tem mais concordância é que foi em 95 depois de Cristo. 95 depois de Cristo. Provavelmente João era já velhinho, né? Provavelmente João escreveu o livro de Apocalipse aproximadamente entre 90 e 100 anos de idade. Naquele período ali, viver até 100 anos era algo extraordinário. A expectativa de vida para os romanos quanto é? A expectativa de vida? 50, exatamente, 30, 40 às vezes, né? 50 já era até muito, velho. A expectativa de vida até 50, né? Mas João viveu muito mais, né? Da expectativa. E até um mito de que João não queria morrer para os cristãos, porque João era um apóstolo, mas ele 100 anos de vida. Né? Mas a própria Senhor guardado para Deus tinha um propósito de dar tantos anos de vida a ele. Porque o Senhor ainda tem o propósito de revelar as últimas coisas para João. Eu fico pensando na igreja, né? A igreja estava sendo perseguida nesse período de João. Sabe por quem? Pelo imperador Domiciano. O imperador Domiciano ele reinou entre 81 e 96 depois de Cristo. Ele sucedeu o imperador Nero. E como é que a gente sabe que João recebeu esta revelação no período do reinado de Domiciano? Como é que a gente sabe? Através dos pais da igreja. Vocês sabem quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são aqueles que sucederam os apóstolos. E eles estão do século II ao século IV. A gente até estudou aqui numa disciplina do seminário patrística, pelos os pais da igreja. Os pais da igreja falaram coisas posteriormente que foram estranhas e até interpretações erradas eles tiveram da Bíblia, como também tiveram interpretações corretas e defenderam a fé na Escritura. E dois deles, que foi Justino Mártir e também Irineu. Irineu era discípulo de João. E ele também escreveu algumas cartas. Irineu e posteriormente o discípulo de Irineu foi Policarpo. Eles escreveram algumas cartas. E algumas cartas que eles escreveram, alguns escritos que eles deixaram, eles disseram assim, que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João no reinado de Domiciano. Está muito claro lá. Irineu conviveu com João. Foi discípulo de João e ele deixou também escritos também. Você tem registros desses escritos de Irineu, de Policarpo. E ele testifica que foi o apóstolo João que escreveu Apocalipse e que foi no reinado de Domiciano. E Domiciano perseguiu os cristãos. E Domiciano matou os cristãos. O papel que a família está operando e é muito caro você ficar unido. Na maioria das vezes ela é realizada por pessoas que não ficam dessa maneira. Tem historiadores que conversaram, tá? Que é mais ou menos. E ele traz alguns relatos do mar, do modelo e tal. Então, assim, isso é uma empatia natural da gente, seja parte da igreja, ou então, o que aconteceu há 500 anos atrás, era confiável. Eu falo que ele está falando, você não está sendo confiável. Então, assim, a gente tem que ver também esse contexto, né? A pessoa que está falando que a gente deve ser limitada para escrever, que deve ser uma pessoa de confiança, ou que nós somos dúvidas de escrever para ser óbvio, né? Você vê lá toda a decisão da pessoa que é óbvio, com certeza ela vai conseguir. Exatamente. E geralmente, o que tem dos pais da igreja é as cartas que ele escreveu para as igrejas que já existiam. Eles eram pastores de igrejas locais, né? Por exemplo, pastor da igreja de Esmirna, né? E eles lá de Esmirna escreviam uma carta para uma outra igreja, ou para algum cristão que estava sendo, alguma igreja estava sendo perseguida.
eles trocavam cartas. Como Paulo não escrevia cartas, né? Os pais da igreja também escreviam também. Que defendiam a fé. E Eusébio de Cesareia, que é um historiador da igreja, ele registra também muitos acontecimentos dessas mortes desses mártires dos pais da igreja. Ok. Então a gente já sabe que foi no período do reinado de Domiciano, entre 81 e 96 depois de Cristo. Então João escreveu essa carta, esse livro, provavelmente 60 anos depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Foi esse período aí de livro de Apocalipse de Cristo. Então vamos ver duas coisas ainda no Apocalipse. O que é o Apocalipse e por que é importante estudá-lo? O que é o Apocalipse e por que é importante estudá-lo? Em primeiro lugar, o que é o Apocalipse? Ele é uma revelação de Deus, né? Inspirada pelo Senhor, como os demais livros, porém é uma revelação especial dentro desse livro, porque ele é o único livro que, do início ao fim, tem uma linguagem apocalíptica. Daniel, a gente pode considerar um livro que tem passagens apocalípticas? Sim, mas não é todo apocalíptico, não. Daniel. Ele tem um relato histórico também, da época em qual Daniel e seus amigos estavam na corte ali, da Babilônia, né? Você tem mensagem escatológica no Isaías? Você tem nos profetas. Porém, a mensagem do Apocalipse, ela é uma literatura apocalíptica e escatológica. O que é escatológico? Esse escatou do grego fim, tempo do fim. Então, quando eu falo assim, o Apocalipse ele tem uma linguagem escatológica, porque ele fala do tempo do fim, ou dos últimos dias, né? Essa é a ideia, isso que é um livro escatológico. Quando a gente estuda as doutrinas dos últimos dias, ou seja, ressurreição, juízo final, né? A vinda de Cristo, a derrota de Satanás, isso tudo está dentro da disciplina escatologia. Como Cristo vai voltar, quantas ressurreições vão ter. Então o livro de Apocalipse, ele é especial, porque ele não só tem porções escatológicas, como por exemplo, Tessalonicenses, né? Você encontra Paulo escrevendo, nós podemos ler. Pedro também fala da vida de Cristo. Nos Evangelhos, o próprio Senhor Jesus Cristo também falou sobre a sua vida, nós vimos na quinta passada. Porém, o livro de Apocalipse, ele tem, do início ao fim, ele é um livro escatológico, um livro que tem uma literatura apocalíptica. Por que é importante entender isso? Porque nas literaturas apocalípticas, geralmente existiam símbolos, figuras. E essas figuras, esses símbolos, eles trazem uma mensagem. Eles transmitem uma verdade. Alguns acusam, quando a gente fala que o livro de Apocalipse deve ser interpretado simbolicamente, essas figuras, de alegorismo, né? Não, vocês estão praticando um alegorismo, ou seja, uma interpretação alegórica, vocês estão querendo trazer um sentido espiritual ao texto. Não. Nós reconhecemos que a literatura apocalíptica, ela tem essa característica, ela traz em si uma linguagem simbólica, com figuras, para transmitir uma verdade, para transmitir uma mensagem. Alguns até acreditam que talvez essa mensagem simbólica é porque o livro deveria sair de Patmos para chegar a essas igrejas. Como é que ele chegaria lá? Porque se estava sobre a perseguição do Império Romano, não foi fácil ter esse livro, né? Escrito por um pergaminho, sair de lá. Provavelmente saiu às escondidas mesmo, né? O livro do Apocalipse. Então, coisa que talvez o símbolo seja aí. Mas tem uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, quis revelar as últimas coisas nesta linguagem, uma linguagem simbólica, figurativa. Se você for interpretar o livro de Apocalipse, literalmente você vai chegar a conclusões bizarras. Se for interpretar literalmente. Porque a própria literatura do livro, o estilo literário do livro, ele deve ser interpretado, boa parte dele nos símbolos, nas figuras, simbolicamente. Né? Por exemplo, só havia o livro de Apocalipse nesse período aqui, que era uma linguagem apocalíptica? Não. Sabe aproximadamente quantos livros tinham uma linguagem apocalíptica nesse período aí? Uns 30 mais livros.
Sabia? Quando é que esses livros foram escritos? Esses livros de linguagem da vida de Deus, do Messias, do juízo final, eles foram escritos na sua grande maioria entre Malaquias e João Batista. Esse período intertípico foram quantos anos? 400, né? 400 anos de silêncio, onde o Senhor não revelou, não falou através do profeta. Então, nesses 400 anos, o povo de Israel ficou meio que com uma desesperança e se perguntando, com dúvida, será que Deus vai restaurar o nosso reino? Porque estamos oprimidos. Primeiro o povo sempre ficou oprimido em Israel, né? Primeiro foi pelos assírios, da parte norte, depois Jerusalém e Babilônia, depois veio os persas, depois veio Alexandre o Grande, depois que Alexandre o Grande morre, vem os seus generais, que são os Seleucidas, Ptolomeus. Sempre Jerusalém, o povo de Deus, sob a opressão de um povo. Então o povo começou a se perguntar, Deus não fala mais através de um profeta, e nós estamos numa situação dessa. Aí começam a surgir pessoas escrevendo mensagens de esperança para o povo ali nesses 400 anos de silêncio. Estão entendendo? Nesse período aí de 400 anos. E posteriormente você tem também, aqui perto da época do Senhor Jesus Cristo, e depois do Senhor Jesus Cristo, livros como Apocalipse de Pedro, você sabia que tem? Apocalipse de Pedro, tem Apocalipse de Paulo, tem o Apocalipse de Esdras, tem o Apocalipse de Enoque. Esses livros aqui foram surgindo. Mas como é que eles eram registrados? E por que ganharam esses nomes? Por exemplo, Enoque. Enoque é aquele que andou com Deus, né? Como é que Enoque pode ter escrito um livro segundo século antes de Cristo? Ou 200 anos antes de Cristo? Não poderia ser Enoque, né? Então foi alguém que escreveu, colocou o nome de um antepassado. Isso acontecia muito. Colocar o nome de um antepassado. Então Pedro nunca escreveu sobre o final do tempo. Paulo nunca escreveu, são porções que estão nos seus livros, mas nunca um livro especial. O único Apocalipse verdadeiro qual é? O de João. O único Apocalipse. Que a igreja reconheceu. Que a igreja recebeu como inspirado por Deus. Que foi lido para as igrejas. Que foi reconhecido como uma revelação de Jesus Cristo. Os demais da igreja compreenderam que eram falsos. Mas havia esse estilo literário de julgamento, de juízo final, de um dia que Deus iria trazer a salvação para Israel, entendeu? Sempre tinha esses livros que eram escritos. Mas o de João, ele é um livro que foi reconhecido pela igreja, e o Espírito de Deus conduziu a igreja a compreender que é um livro inspirado pelo Senhor. Também pode tanto na religião pagã como no judaísmo, tem a ideia do Apocalipse. Tem muito Apocalipse pagã que dentro da religião judaica tem Apocalipse. O livro de quarto terceiro tem outros livros também que a gente não conhece, judaica, que falam sobre a vida do Messias, do Salvador. Só que não faz nunca não. A igreja não vai usar. A maneira de se escrever a Sim. eu estou lendo um livro de filosofia e tem muito que a palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo tem muito dessa palavra, o ensinamento de Platão, é quase igual. Então, será que Deus não permite que esse nome, de qualquer maneira, um caminho que antecedesse a mensagem? É uma hipótese, né? Assim como eu estou, como a Alexandre
ele usou 11 palavras para significar Cristo. Mas para a igreja mesmo, o que é inspirado e que serve como doutrina de fato, como serve para a esperança da igreja, é Apocalipse, né? Não tem outro, não. Deus pode até ter permitido que esses homens compreendessem alguma coisa da verdade sobre Deus, mas não como... Para que quando o livro de Apocalipse chegar, Não, a linguagem os judeus já conheciam, boa parte já conheciam. Como nesses 400 anos aí de silêncio, a maioria desses livros, dessa linguagem apocalíptica foi escrita. A grande maioria dos livros que se tem de Esdras, Enoque, foi tudo nos 400 anos. Nesses 400 anos. E nesses 400 anos de silêncio, o cano já estava fechado do Velho Testamento. Malaquias já tinha escrito, a igreja já compreendia quem era. Agora isso era escrito para ver se restaurava a esperança do povo. Essa linguagem apocalíptica foi usada nesse sentido. Que é uma linguagem que era usada pelos profetas em algumas partes dos seus livros, quando eles recebiam a revelação de Deus. Certo? Então, o que é o Apocalipse? Vamos lá. É uma revelação especial que usa símbolos para transmitir uma verdade. Esse é o Apocalipse. É uma revelação testificada por João, veja aí o versículo 2, o qual notificou da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Então é atestado por um apóstolo. O apóstolo viu, às vezes, um anjo, né? Ele viu, ele testificou com seus olhos a mensagem. Isso é muito importante. Agora, no terceiro lugar, o que é o Apocalipse? Isso aqui é muito importante para compreender o livro. Qual é a perspectiva primária do livro? Qual é a perspectiva primária do livro? É passado, presente ou futuro? A perspectiva primária do livro. Passado, presente ou futuro? Futuro. Mais alguém? alguém está pedindo Passado. O sentido primário é passado. Por quê? Ele vai fundamentar a mensagem com base na morte, na vida, na morte, na ressurreição e na ascensão do Senhor Jesus Cristo. Toda mensagem que vai se desenrolar é porque Cristo morreu na cruz do Calvário. É porque Ele ressuscitou. É porque Ele foi levado ao céu. E constantemente, João, no livro todo, ele fala dessa verdade. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe possibilidade de redenção final se Cristo não tivesse completado a sua obra na cruz do Calvário. Estão entendendo? Então o Apocalipse ele fala do passado, do presente e do futuro. É um livro em 3 tempos, a gente pode dizer. Sempre João também vai falar de Cristo, do seu sacrifício. Ele vai dizer que com o seu sacrifício ele é habilitado para abrir o livro. Se ele não tivesse morrido, ele não poderia ler o livro, aí é trato da morte de Cristo. O seu sacrifício, a sua ressurreição. Então, o fundamento da mensagem de Apocalipse é o que Cristo já fez. E agora o Cristo glorificado, que foi elevado ao céu, a ideia é essa. Ele dá a mensagem final à igreja. Ele veio, viveu a vida que nós deveríamos viver e morreu a morte que nós deveríamos morrer. Na cruz do Calvário, ele expiou para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, livres da culpa, da condenação eterna. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele passou 40 dias aqui, ele foi levado ao céu. E quando ele é levado ao céu, ele glorificado a mensagem para João, para a igreja. João notifica esta verdade. Então, é um livro que fala do passado, presente e futuro. Ok? Então a gente tem que ver a mensagem nesses 3 tempos de Apocalipse. A mensagem você já tem já para a própria igreja, né? Essas 7 igrejas aqui que receberam, a mensagem foi o quê? Para elas, né? E o Senhor Jesus Cristo já começa exortando essas igrejas ao arrependimento, encorajando na verdade. E também sempre lembra o passado, lembra o que Cristo fez pela sua igreja. Você vai ver isso muitas vezes. Que pelo sangue de Cristo os mártires são vencedores, pelo sacrifício dele. Né?
sempre você vai vendo a história da redenção sendo contada, ou seja, do passado, presente e futuro. Futuro não precisa nem falar, né? Tem um livro profeta Apocalipse que ele também fala das coisas que hão de acontecer. Então, como é que eu posso interpretar Apocalipse? Eu interpreto como registra e fala de coisas que já aconteceram, coisas que estavam acontecendo e que aconteceriam até a vinda de Cristo. Deu para entender? Então hoje, o que estamos vivendo hoje? Estamos vivendo esse período que Apocalipse narra? Sim ou não? Sim. O Apocalipse pega todo esse período aí. Da primeira vinda de Cristo, porque ele fala também do sacrifício de Cristo, e toda a presente era da igreja até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Certo? Ele fala do futuro, porque diz aqui, aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. Agora veja o versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que é, o que era e o que há de vir. A gente percebe aqui, nessa linguagem aqui, que o livro está em 3 tempos, né? Está falando da pessoa de Cristo, né? O que é, o que era e o que há de vir. Então, o que é o Apocalipse? É uma revelação especial de Deus, que transmite as verdades através de símbolos, uma profecia testificada por João, que fala do passado, presente e futuro. Agora, a importância deste livro, de estudá-lo, está no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então, feliz aquele que está atento à mensagem deste livro. E somente aqueles que estavam atentos é que iriam compreender a mensagem. De forma, os detalhes, né? Os detalhes da mensagem só iam ser compreendidos por aqueles que prestassem muito bem atenção. Como eu falei, essa mensagem vai sair dali de Patmos, vai chegar a Éfeso e vai ser lida em todas as 7 igrejas. E posteriormente as suas cópias serão enviadas para as outras igrejas. Então o livro chegava, abria-se o rolo, né? Abria assim, né? Lia-se toda a mensagem, todo mundo bem atento aos seus detalhes. Talvez o ouvinte mais perspicaz iria compreender alguns detalhes e outros não. Mas todos bem atentos à mensagem. A leitura sendo feita, né? E a mensagem entrando em seus corações. Né? Então a importância desse livro é porque feliz é aquele que ouve o livro, que está atento a este livro, como diz aqui. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Feliz aqueles que tiverem uma compreensão da mensagem, porque é uma mensagem de otimismo, de esperança, longe de Apocalipse ser uma mensagem de terror. Apesar que ele fala que a igreja ela passará por perseguições, mas a mensagem de Apocalipse é: a igreja é vencedora. Nós vencemos por causa do testemunho de Cristo, do seu sacrifício. Essa é a mensagem. Foi um livro escrito em um tempo de perseguição, onde o Império Romano, pelo imperador Domiciano, estava perseguindo os cristãos, colocando nas prisões, confiscando seus bens e matando, levando ao martírio. Então o livro de Apocalipse é um livro para consolar a igreja e dizer: nós vamos vencer, Cristo já venceu. Em determinados momentos a igreja está passando por perseguições, mas estes serão julgados pelo Senhor na sua vinda. Então o Apocalipse narra a vitória da igreja do Senhor de Jesus Cristo. Né? Então, por isso é importante estudar esse livro. Né? E porque bem-aventurado aquele que lê, que ouve. Agora vamos ver alguns detalhes deste livro.
João aqui, no capítulo 1, versículo 3, ele fala: bem-aventurados os que ouvem, que leem e ouvem e guardam a mensagem deste livro. Sabe quantas vezes se refere bem-aventurado àqueles que ouvem? Sabe quantas vezes? Quem pode assim chutar? 7 vezes. 7 vezes. Vamos lá? Apocalipse 1, 3. Eu vou pedir para Carlos ler 1, 3. Jéssica 14, 13. Andrei 16, 15. Irmão José 19, 9. Antônio 26. Capítulo 20, versículo 6. Ana 22, 7. E a irmã Heloísa 22, 14. O que diz esses versículos? Olha o erro, né? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra e guardam as coisas delas. Exatamente. Apocalipse 14, 13. Jéssica. Apocalipse 16, 15. Exatamente. Irmão José? 19, 9. Exatamente. Pode ler? Perdão. 26. Apocalipse 26. Depois 22, 7. E 22, 7. Irmã Heloísa 22, 14. Exatamente. Sabe quantas vezes tem bem-aventurados? 7 vezes. Então, o ouvinte bem atento, ele ia perceber. 7 vezes foi pronunciado bem-aventurado. E do último em Apocalipse, né, o texto que eu não leio, lembra novamente, né? Quem ouvir, né, e guardar as palavras. O que foi dito lá no início, é dito também no final. Então perceba que tem um padrão em torno do número 7. Perceba muito bem. Há um padrão em torno do número 7. Agora vamos lá. São 7 referências à vinda iminente de Jesus Cristo. Irmão Nilson, Apocalipse 1, 1. A irmã Heloísa, Apocalipse 2, 16. Antônio, Apocalipse 3, 11. Ana, Apocalipse 22, 6. Irmão José, Apocalipse 22, 7. André, Apocalipse 22, 12. E eu vou estar lendo Apocalipse 22, 20. Vamos lá? Exatamente, né? As coisas que devem em breve acontecer. Vamos lá? O outro, Apocalipse 14, 13.
2,16. Exatamente. É uma promessa da vinda de Cristo, este que vem sem demora. O outro texto, 3,11. Exatamente. Eu acho que, irmão Wilson, a sua referência, eu errei, era 1,7. Ele que vem com as nuvens e todo olho verá. Essa é a referência de 1,7, 2,16. Antônio leu, né? Leu qual? 3,11. Pode me repetir, Antônio? Só para... Exatamente. Agora, 22,6. Exatamente. Aí fala da vinda iminente de Cristo, né? As coisas devem breve acontecer. Fala da vinda iminente dele. E Apocalipse 22, 20. Aquele testifica essas coisas e diz: certamente cedo vem, amém, ora vem, Senhor Jesus. Né? Então você tem 7 referências à vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Também você tem 7 referências à palavra de Deus e à veracidade da palavra dele. Vejam aí Apocalipse 1,2, pedi a não Carla, Jéssica 1,9, irmão José 6,9, Andrei 17,17, André 19,9, Ana 19,13 e a irmã Luísa 24, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse 1,2. Exatamente. 6,9. Exatamente. A palavra de Deus. Agora, 17. Palavras de Deus, novamente. 19. Onde é que igual? 17. 19,9. Exatamente. Palavra de Deus aí, né? E algumas vezes testificando a sua veracidade. Né? Por exemplo, 19,13. Exatamente. O verbo de Deus que é a palavra de Deus também, né? Mesma coisa, né? Verbo, palavra. 19,13, né? Foi isso. Agora 24. Capítulo 20. Isso. Então você tem 7 vezes bem-aventurados, né? Você tem também 7 vezes falando sobre a palavra
de Deus e também da sua veracidade. São 7 referências. Também são 7 referências a Deus como Todo-Poderoso. Vamos lá? 7 referências. Apocalipse 1:8. Vou pedir para o irmão Nilson ler Apocalipse 1:8. Anthony, Apocalipse 4:8. Ana, Apocalipse 11:17. Carla, Apocalipse 15:13. Jéssica, Apocalipse 16:17. André, Apocalipse 19:6. E irmão José, Apocalipse 21:22. Deus como Todo-Poderoso, chamado Todo-Poderoso. 7 vezes. Exatamente. Todo-Poderoso. Agora 4:8. Esse aqui os 3 tempos, né? O que era, falando dele, né? Que é adivinho. Veja aí, passado, presente e futuro. Todo poderoso, aí novamente. 11:17. Que é 11:17. Exatamente. Né? Carla, Apocalipse 15:13. Não tem. Eu acho que essa referência... Tem que tomar muito cuidado com essas referências, né? São 7. 15:13, aí. 15:13, isso, obrigado. Isso, agora 16:17. No caso 16:14. E aí, 16:14. Exatamente, Deus Todo-Poderoso. Foi qual, Jéssica? 16:14. Agora 19:6. Exatamente. 21:22. Exatamente. Então perceba que a palavra, o atributo de Deus, todo-poderoso, a onipotência de Deus, 7 vezes neste livro. 7 vezes. Também as ações de graça que são dadas ao Senhor, ao Cordeiro, as expressões são também 7. Vamos lá para Apocalipse 5:12. Veja aí no versículo 12, o que nos diz? O que diz o versículo 12? Vamos lá, de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Pode contar que é certo. Pode contar que é certo.
Apocalipse 7, 12. São cânticos, né, ao Senhor, ao Cordeiro de Deus. E percebo que sempre tem uma referência ao que foi morto e agora vive. Olha aí, sempre uma referência ao passado, ao que Cristo fez. O que diz? 7, 12. Dizendo, amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Né? Então você vê aí também 7 referências a de graças ao Senhor. Então vocês acham que isso é por acaso? Há um padrão 7 lá no Apocalipse. Os números do Apocalipse, eles transmitem uma verdade. Por que 7? Sabe por que 7? Porque o livro está dividido em 7 seções. O Apocalipse a gente não pode estudá-lo como um livro linear ou contínuo. E as pessoas estudam assim, por isso chegam a conclusões erradas. A gente não pode dar Apocalipse como, aqui é o capítulo 1, aí o capítulo 2 é depois do 1, o 3 é depois do 2, o 4 depois do 3, o 5 é depois do 4, e assim vai. A gente não estuda o Apocalipse depois. Se está assim, não vai conseguir compreender o Apocalipse. Se está dessa forma, que é um livro contínuo linear, a gente vai interpretar que há mais de 2 vindas, mais de 2 ressurreições, mais de 3 juízos no final. Então, ele não é um livro contínuo, ele não é um livro linear. Ele é um livro que está dividido em 7 seções paralelas. 7 seções paralelas. Quais são essas seções? Vamos ver essas seções. A primeira, Cristo e os 7 candeeiros, Apocalipse do 1 ao 3. Segundo, o Cordeiro e os 7 selos, Apocalipse 4, 7, do capítulo 4 ao capítulo 7. As 7 trombetas, Apocalipse 8 ao 11. O dragão e as 7 vozes, Apocalipse 12 ao 15. As 7 taças, Apocalipse 15 ao 16. As 7 visões do julgamento, Apocalipse 17 ao 19. As 7 visões da consumação, Apocalipse 20, 22. São 7 sessões. Por que são 7 candeeiros? Quem são os candeeiros? Quem que são os candeeiros? Os 7 primeiros candeeiros? As 7 igrejas. São 7 candeeiros. E fala sobre a igreja do capítulo 1 ao 3. Depois o Cordeiro abre o livro e desata 7 selos. 7 selos. Que capítulo 4, 7. 7 trombetas. Apocalipse 8 ao 11. 7, o dragão e as 7 vozes. Que vai do 12 ao 15. 7 taças, do 15 ao 16. 7 visões de julgamento e 7 visões de aproximação. Os outros 7 é muito mais claro, né? Você já tem logo 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Você tem os 7 selos, vai ser falado 7 selos. Depois as 7 trombetas, depois 7 vozes, depois 7 taças. A questão para encontrar 7 julgamentos e as 7 consumação, você encontra quando João diz, eu vi, que é da consumação do julgamento. Pode encontrar esse eu ouvi, vai dar 7 também. Eu vi. Então, como é que se interpreta Apocalipse? A gente tem que pegar essas 7 sessões que estão aqui, e eu falei para você, 7 sessões, e colocar uma paralela à outra. Porque são 7 sessões. Né? É bom quadro agora, né? Para a gente fazer isso. E essas sessões, elas são vistas como estão contando a mesma história. Veja só, João está sempre contando a mesma história. Que história? Da primeira vinda ao retorno de Cristo. É sempre a mesma história. A história da igreja de Cristo, da sua primeira vinda até o retorno, é contada 7 vezes no Apocalipse. Interprete dessa forma. Comece a interpretar dessa forma o Apocalipse. Não como um livro contínuo que avança. Você tem que ver Apocalipse, você tem a primeira sessão, que é 7 candeeiros. Você tem que ver como sessões, né? Paralelas. Aí você tem a primeira sessão,
a segunda, a terceira e assim vai, né? Essa primeira sessão aqui do capítulo narra o período da terra de Cristo ao seu todo. A primeira sessão, que fala dos 700 dias. A segunda sessão narra a mesma história novamente, não vai ter a mesma. Claro, é a mesma história, porém com um quebra-cabeça acrescentado. Por exemplo, eu vou contar um quebra-cabeça. Né? Então, aqui nessa primeira sessão, tem coisas que estão faltando. E na segunda sessão você vê mais claramente. Entendeu? O quebra-cabeça vai ser como eu colocar uma câmera aqui e filmando depois de um outro ângulo e depois de outro ângulo. Mais ou menos assim. Essas 7 sessões. Né? Eu não quero entrar nela porque isso vai demorar muito. Mas só que vocês entendam que ele está dividido assim, são 7 sessões paralelas. A visão do juízo final, ela é repetida várias vezes no Apocalipse. No final dos 7 seres, no final das 7 taças, você tem que falar sempre da vida de Cristo. Ele fala das coisas que vão acontecer e fala da vida de Cristo no final. Fala das coisas que vão acontecer e fala da vida de Cristo no final. Quando nós estudarmos, o que a gente vai compreender melhor, que são 7 sessões paralelas, está dividido em 7 sessões das coisas. E aí eu vou explicar melhor sobre cada sessão, o que cada sessão fala, apesar de contar a mesma história, mas tem coisas que estão numa sessão e que na outra há um acréscimo, do que não estava na outra sessão. É como se estivesse pintando um quadro, né? E ele vai acrescentando peças. E aí a gente tem que ver todos os 7, para que a gente possa compreender toda a visão. Tem que ver os 7, não pode ver só 4, porque pode ter na cabeça dos outros. Os pais da igreja já tinha essa Agostinho, o princípio de interpretação, Agostinho, a origem, eles tinham essa interpretação paralela, paralelismo, que era usado. E foi usado por outros também, na interpretação do Apocalipse. Na Reforma Protestante era esse método para interpretar essa visão, paralelismo. Ok? Então, nós temos aí as 7 sessões paralelas. Vamos só ver uma coisinha rapidinho antes da gente ir a casa. Vamos lá para o Apocalipse. A gente tem aqui 7 candeeiros, né? Aí depois você tem no capítulo 4 ao 7, os 7 selos. Deixa eu ver aqui. Vejam aí no final do capítulo 6, versículo 16. 15 e 16 e 17. Apocalipse achar para ler. Apocalipse 6, 15, 16 e 17. 14, 15, 16 e 17. Isso. Exatamente. Vejam só. Estes versículos finais aqui dão a entender que está falando de quê? Da volta de Cristo. Veja que a linguagem é a mesma. No 13 diz, e as estrelas do céu cairão. Lembra de Mateus que Jesus falou?
Ele diz aqui no versículo 12, e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. E os ímpios naquele dia vão dizer o quê? Vão se esconder da presença de Deus, do grande dia, da ira do Cordeiro. Está falando de quê? Da vinda de Cristo. Agora vamos lá para o versículo 16 e 17. Capítulo 7, versículo 16 e 17. Exatamente. No final dessa sessão aqui, que é a segunda sessão, está falando aqui, novos céus e nova terra. Vai falar de novo mais na frente? Vai falar no Apocalipse 21, vai ter também. Eis que enxugo todas as lágrimas. Ah, meu irmão, nessa sessão aqui ele veio, depois ele veio de novo a mesma história, só com quebra-cabeça diferente, com a mesma visão, da mesma época, mesmo período, só que com acréscimos. Ou cores mais vivas, a gente pode dizer assim. Porque aqui ele só diz o quê? Ele só diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum ficará sobre eles. Versículo 15, expôs diante do trono de Deus. Já no 21, que é a última sessão, ele já vai falar diferente do seu nova terra, né? Já vai acrescentar algumas coisas. Vamos lá, o 21. Não, é capítulo 21, versículo... A partir do 1, ele vai falar o novo céu e nova terra, né? Versículo 4. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Ele está falando o quê? Do novo céu e nova terra. Ele não falou lá, no final daquela sessão? Ele está falando novamente, só que aqui ele acrescenta, né? Algumas coisas ele diz que a cidade de Santos, Jerusalém, vai descer dos céus, adornada por Deus, que Deus habitará com o seu povo, Deus estará com o seu povo, né? Ele já acrescenta novas coisas, mas fala da mesma visão do novo céu e nova terra. Vamos lá para o final da terceira sessão, que é a sete trombeta. Vamos lá, deixa eu ver aqui no capítulo 11. Veja capítulo 11, versículo 15. Quem achar pode ler. Isso. Ok. E essa cena aqui, o que traz à mente de vocês? Essa cena aqui, esse detalhe que é o sétima trombeta, né? É a sétima. O juízo final só pode estar galardoar os crentes, né? Punir os ímpios. Então, no final das trombetas, fala o quê? Da vinda e julgamento de Cristo. Como também falam lá no capítulo 20. Entendeu? Agora, se você for interpretar Apocalipse como um livro que é o contínuo, então só vai ver a cena do juízo só uma vez, só lá no capítulo 20. Mas as cenas do juízo são registradas 7 vezes.
ela está sendo registrada constantemente nos livros. Nessas 7 sessões, agora não sei a questão dos 7, né? Das 7 sessões está sempre registrada. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, né? A gente pode, no final da 4ª sessão, capítulo 15. Deixa eu ver. Veja aí o capítulo 16. Capítulo 16, no final da taça. Versículo 17. Até o 20, 17 até o 20 do capítulo 16. Exatamente. Então você tem aí também a cena do juízo, né? Está feito aqui o julgamento da Babilônia, dos ímpios, e aqui novamente a linguagem: a ilha fugiu, os montes não se acharam, sobre os montes caiu do céu uma grande saraiva. Bom, isso aqui é só para a gente ter uma noção dessas 7 sessões, e é assim que a gente vai estudar Apocalipse, certo? Do ponto de vista dessas 7 sessões paralelas. Dessas 7 sessões também a gente pode dividir elas em 2 grandes divisões, mas eu não vou falar isso, senão não dá para a gente entender completamente. Mas coloque na mente essas 7 sessões paralelas, 7 visões, sempre está recontando a história, a mesma história, só que acrescentando peças nesse quebra-cabeça. João está sempre acrescentando, Deus está mostrando a ele. Dá uma visão, depois dá outra, a visão de determinados acontecimentos. Você vê as 7 taças, as 7 trombetas, são juízos sobre esse mundo, e aí termina com a vida de Cristo. Deus está derramando seu juízo sobre este mundo. O livro de Apocalipse é um livro presente. Ele está acontecendo aquilo que está dizendo, e haverá de acontecer. O que deixo para vocês é o capítulo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo. Quer dizer aqui, as coisas que devem acontecer. Versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas. Porque o tempo está próximo. Estava próximo ali, né? Muito mais hoje. O tempo está próximo. Estejamos atentos à leitura deste livro para compreender e aplicar em nossas vidas. Então, como é que a gente vê o livro de Apocalipse? Ele foi escrito em sessões paralelas, com marcas claras de divisão, né? A gente vai mostrar essas divisões. Tem marcas claras que dividem de uma cena de juízo, depois passa para uma outra sessão. Não é uma coisa inventada logicamente, vou mostrar que há marcas claras dessas divisões, a partir que a gente está estudando. Essas não são contidas, mas são repetitivas, são circulares. João vai contar a mesma história 7 vezes. A mesma história nas sessões. Ele reconta a história 7 vezes. E essa repetição, provavelmente, era para fixar aos ouvintes a mensagem. Provavelmente, né? O pastor usa muito isso, né?
repetir a mensagem, não vi. Às vezes fala uma coisa, depois volta e fala novamente. É um método para fixar. Provavelmente o Senhor tentou fixar na mente dos seus servos, utilizando essas 7 recontagens. Ele conta a história da primeira vinda até a segunda vinda, com foco no passado e no futuro. Reconta a história de vários ângulos. Eu já falei isso, né? Ele reconta a história de vários ângulos, e a história é sempre da primeira vinda até o retorno glorioso de Cristo. Está nessas sessões 7. Meu Deus abençoe. Sei que hoje eu sabia que ia terminar só 9 horas, até pelo conteúdo do livro de Apocalipse. Alguma pergunta? Irmãos, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não tem, né? Então, a partir do Apocalipse, a gente vai para a parte da mensagem, né? Parte próxima quinta, falar um pouco dessas sessões, vai partir para a mensagem mesmo, que aí é que vai ser o bom, né? A gente começar a analisar todos aqueles símbolos, né? Os 144 mil, né? Das tribos de Judá, quem é o 144 mil, quem é o chifre, quem é a besta, quem é o dragão, quem é a mulher, quem é o filho. Aí que vai ser bom, né? Interpretar todos esses símbolos que estão contidos na Apocalipse. Então Deus abençoe e nos ajude nessa caminhada de estudar o livro, qual ele escreveu, fechando assim a revelação de Deus para a sua igreja. Que o Senhor Deus abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deixa eu entregar aqui para ele. Vamos orar para Deus. Convido